O ministro Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela Rádio Jovem Pan contra o direito de resposta obtido pelo prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Edinho alegou que foi ofendido pelo apresentador Augusto Nunes, que fez referência ao superfaturamento de compras realizadas pela prefeitura da cidade durante a pandemia. O TRE paulista concedeu o direito de resposta e agora a decisão final está com o ministro Edson Fachin. Sobre isso a gente vai conversar agora com o advogado Alexandre Rolo, que já está aqui conectado conosco. Bom dia, doutor. Doutor, eu já queria iniciar com a nossa primeira pergunta. Quais os limites da liberdade de imprensa em um período eleitoral? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes, aos telespectadores aí que nos assistem pela internet. Eu quero primeiro registrar minha alegria de estar aqui conversando com a Rádio Jovem Pan. Realmente é uma honra, é uma alegria. E para falar um pouquinho da sua pergunta, Paulo, a respeito da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direito de crítica, principalmente o direito de crítica administrativa, o que eu tenho que dizer é que o ministro Luiz Edson Fachin, todos nós sabemos, ministro do Supremo Tribunal Federal, ocupando uma cadeira no Tribunal Superior Eleitoral, então ele proferiu uma decisão em uma medida cautelar que nós interpusemos em nome da Jovem Pan, garantindo esse direito de crítica, garantindo a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Principalmente, como você perguntou, no momento de eleições, é importante o debate e é importante que a própria imprensa cumpra o seu papel, noticiando não só coisas boas a favor de pessoas, mas principalmente coisas ruins, quando são verdadeiras, claro, e foi aquilo que aconteceu com o jornalista Augusto Nunes num programa, os Pingos nos Is. Ele fez justamente isso, ele se valendo de matérias jornalísticas previamente publicadas em vários veículos de comunicação social, ele teceu críticas duras, sim, de natureza administrativa ao prefeito Edinho Silva de Araraquara. O prefeito se sentiu incomodado com essas críticas, que foram críticas contundentes, o próprio ministro reconhece isso, mas ele diz que acima disso tudo está justamente a liberdade de imprensa e ela foi então garantida lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, por um ministro, insisto, que ocupa a cadeira no TSE e também ocupa uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Doutor, bom, alegria nossa conversar com o senhor aqui na Jovem Pan. Obrigado. Agora, prefeitos candidatos à reeleição podem sofrer críticas? Sim, foi justamente isso, Adriana, obrigado pela sua pergunta. Foi justamente isso que foi reconhecido explicitamente pelo ministro Fachin. O ministro Fachin disse que candidatos em geral estão sujeitos a críticas. E normalmente o que é interessante do jogo político, e aqui eu falo de eleições em geral, é que normalmente, cá entre nós, os candidatos, a tendência é que o candidato apenas fale bem dele próprio. O candidato não vai falar mal, ele não vai dizer, olha, eu tenho essas qualidades assim, 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 e os meus defeitos são esses, ele não lembra de falar dos defeitos. Então, esses eventuais defeitos é até uma obrigação da imprensa e dos próprios adversários ressaltar os defeitos para que o eleitor possa fazer o melhor julgamento possível. O eleitor tem que conhecer quais são as qualidades daquele postulante, mas também saber quais são os defeitos. Então, tem acusação? O eleitor precisa saber. Tem investigação no Ministério Público, que é o caso concreto aqui, existe uma investigação no Ministério Público Federal, foi isso que o Augusto Nunes colocou durante esse programa da Rádio Jovem Pan. Então, é importante que a imprensa justamente coloque esses pingos nos is e diga quais são, eventualmente, os defeitos daquele determinado candidato, para que o eleitor, insisto, tenha os dois lados da moeda, né? Saiba quais são as qualidades do candidato, mas também saiba
quais são eventualmente os defeitos do candidato. Doutor, mais uma pergunta aqui para o senhor. Existe diferença dos tratamentos dados pela lei eleitoral aos diferentes meios de comunicação? Não, na verdade, a diferença que existiria, Paulo, não é entre os diferentes meios de comunicação. O que se tem por exemplo, existem muitos pedidos de direito de resposta envolvendo candidato de um lado e candidato de um outro lado. Então, aí, quando nós temos dois candidatos em lados opostos de um processo, o que vai ser colocado e vai ser julgado pela Justiça Eleitoral é o direito de crítica e a liberdade de expressão, ok? Quando entra um programa jornalístico, como é o caso aqui concreto que nós estamos comentando, de uma matéria jornalística, um programa jornalístico realizado pela Jovem Pan, além da liberdade de expressão e além do direito de crítica, entra um outro valor constitucional, que é a liberdade de imprensa. Então, se num debate, numa briga, num litígio entre dois candidatos, nós temos apenas dois valores a serem protegidos, a liberdade de expressão e o direito de crítica, quando entra um veículo de comunicação social, além desses dois valores, nós temos também a liberdade de imprensa. E vejam que interessante, se me permitirem ler um trecho muito curtinho da decisão do ministro Fachin. Pois não. Ele diz o seguinte: nessa medida, a afirmação deferida contra o ocupante de cargo público, é um ocupante de cargo público, é um prefeito candidato à reeleição, então, ocupante de cargo público que busca a reeleição para o cargo de prefeito de Araraquara, revela-se no campo das críticas cáusticas, implacáveis, mas centradas na sua atuação como gestor público e válidas no contexto das eleições. Então, o que o ministro Fachin falou foi o seguinte: olha, as críticas realmente foram ácidas, foram implacáveis, mas, sendo ele um prefeito candidato à reeleição, ele tem que aguentar essas críticas, até porque são críticas pautadas em fatos verdadeiros. Vejam que nós estamos tratando aqui de fake news, não é o caso. São críticas pautadas em matérias jornalísticas prévias e, portanto, são fatos verdadeiros. Existe investigação no Ministério Público Federal e, em cima dessas investigações, o jornalista Augusto Nunes, então, proferiu essas críticas. E existe, doutor, maior liberdade na imprensa na internet? A liberdade de imprensa ela é garantida constitucionalmente, seja na internet. Eu diria que aí não tem alteração, não tem diferença. Então, a liberdade de imprensa existe no rádio, a liberdade de imprensa existe na televisão, a liberdade de imprensa existe na imprensa escrita, né, os jornais e revistas, e também na internet. Não há que se falar em uma proteção maior ou menor se for internet, ou se for rádio, ou se for televisão. A liberdade de imprensa está garantida na Constituição, é um valor caro para a democracia em qualquer país civilizado do mundo e não é diferente aqui no Brasil. Muito bem, nós entrevistamos aqui, conversamos com o doutor Alexandre Rolo. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã e volte sempre. Obrigado, Paulo. Obrigado, Adriana. Foi uma satisfação estar aqui com você.